Boa tarde, turma. Tudo bom? Então, hoje nós vamos dar andamento na aula da semana passada e vamos falar da continuidade ao CPC 15, Combinação de Negócios, abordando o tema goodwill, mais-valia e compra vantajosa. Nos tópicos de hoje, vamos fazer uma pequena revisão sobre os conceitos de combinação de negócios, goodwill, mais-valia e a compra vantajosa, que é o ganho pela compra vantajosa. Bom, voltando aqui nos conceitos, combinação de negócios é uma operação ou outro evento por meio do qual um adquirente obtém o controle de um ou mais negócios independente da forma jurídica dessa operação. A adquirida é o negócio ou negócios cujo controle é obtido pelo adquirente por meio da combinação de negócios. E o adquirente é a entidade que obtém o controle da adquirida. Eu selecionei aqui 3 objetivos importantes para a gente poder entender a importância desses elementos. Primeiro objetivo é compreender os conceitos do goodwill, mais-valia e do ganho pela compra vantajosa. Esses conceitos, esses elementos, em algum momento, eles podem um pouco serem interpretados e serem interpretados de forma errada. Por essa razão, nós precisamos colocar os conceitos bem definidos. O que é o goodwill, o que é a mais-valia e o que é o ganho pela compra vantajosa. O segundo objetivo é discutir a importância e o cálculo desses elementos em uma combinação de negócios. O terceiro objetivo é analisar as exceções e os desafios práticos envolvidos nessas combinações de negócios. Então, a definição do goodwill é o ágio por expectativa de rentabilidade futura. Ele é um ativo que representa benefícios econômicos futuros resultantes de outros ativos adquiridos em uma combinação de negócios, os quais não são individualmente identificados ou separadamente reconhecidos. Pode falar. Quando a gente vai ser contador, há quase 50 anos atrás, só tinha um custo histórico com base em valor. Então, quando a senhora fala de uma expectativa de resultado, ela começa a ficar aprendendo aqui. O que a senhora acha do comportamento? É normal o seu comportamento, tem tratamento, só estudar um pouquinho, porque existe o custo histórico e existe uma coisa chamada mensuração a valor justo. E dentro dessa dinâmica da aula de hoje, goodwill, mais-valia e ganho por compra vantajosa, nós vamos falar muito sobre essa mensuração a valor justo. Você vai acompanhar, você vai conseguir identificar essa diferença. Não, você não bota no balanço, bota de novo. O custo histórico é o custo lá de aquisição. Nessa linha que eu estou. Quando eu falo de botar no balanço uma expectativa de rentabilidade, não é importante. É porque você tem, quando você compra um investimento, quando você faz um investimento, você tem lá o valor, digamos assim, você tem um investimento que está registrado lá na contabilidade pelo valor do custo histórico dele, o valor contábil dele lá, R$5, 5 mil. Você faz uma compra de 10 mil. Você de 5 mil para 10 mil, você houve ali uma diferença. Você pagou a mais. Então, se você faz isso pelo valor histórico, você tem que reconhecer em algum momento esse valor justo. Mas aguarda, fica com seu coração tranquilo, que ao longo do momento, ao longo da aula, nós vamos tirar essas suas dúvidas. Obrigada, vontade. Então, o que o goodwill representa? Ele, em linhas gerais, representa um ativo intangível que reflete a expectativa de lucros futuros
superiores àquele valor contábil que estava lá registrado. Entendeu, João? Então, professora, essa explicativa eu não concordo. Tudo bem, eu vou estudar mais um pouquinho, vou estudar. Como, por exemplo, um negócio adquirido de uma marca forte, sinergias esperadas ou até mesmo fidelidade de um cliente. Ah, mas fidelidade de um cliente pode ser negociado? Pode. Uma carteira de um cliente pode ser negociado. O que a gente está falando aqui de goodwill. Goodwill é o quê? É um ativo, né? É o ganho do ativo intangível. Então, marca, carteira de cliente, fidelidade ou até mesmo sinergia esperada. E aí, a gente vai agora para o cálculo do goodwill. E eu fiz uma simulação aqui muito básica para você, João, entender. Você vai conseguir entender agora. É basicona. Fórmula: preço de compra menos o valor justo dos ativos líquidos adquiridos. E o que é valor justo dos ativos adquiridos, João? Então, aqui, ó. Ativo identificado, você tem ali 20, é o ativo identificado. Passivo assumido, 15. Qual é o ativo líquido? É o ativo menos o passivo, 5. É uma conta rápida. Só que você foi lá e pagou pelo investimento 8 mil. Então, você tem lá ativo, ativo líquido, 5 mil e você pagou 8 mil. Essa diferença é o goodwill. Então, lá no registro contábil vai ficar ativo identificado, 20. Goodwill, 3. Passivo assumido, 15. Disponibilidade, 8. Você fecha a conta. Entendeu? Clareou? Vamos passar para o próximo. Agora, tem 2 pontos. Não vou dificultar, vai ser fácil, segura a onda. Tem 2 pontos aqui importantes. Lá no CPC 15, nós temos 2 itens. O item 10 e o item 19. O item 10 fala que a partir da data de aquisição, o adquirente deve reconhecer separadamente do ágio por expectativa da rentabilidade futura, que é o goodwill, os ativos identificáveis adquiridos, os passivos assumidos e a quaisquer participações de não controladores da adquirida. Em cada combinação de negócio, o adquirente deve mensurar, na data da aquisição, os componentes da participação de não controladores da adquirida, por um dos seguintes itens abaixo, critérios abaixo. Critério A, pelo valor justo, o que te persegue. E o B, pela participação proporcional atual conferida pelos instrumentos patrimoniais nos montantes reconhecidos dos ativos líquidos identificáveis da adquirida. O que é isso? Essa parte B aqui é aquela continha anterior que eu fiz, basicona. Ativo líquido menos passivo assumido, ativo identificável menos passivo assumido, ativo líquido. Pega o valor que pagou, o valor contábil diminui, você acha o goodwill. Essa é a conta básica, a fórmula geral. E essa fórmula geral, ela vai ser 99% dos casos. No entanto, quando se fala de participação de não controladores, nós vamos ter que aplicar aqui o valor justo. E aí, a gente passa para esse cálculo dessa fórmula aqui. Goodwill vai ser o valor pago mais o valor das participações não controladas, mais o valor justo da participação anterior, menos o valor dos ativos líquidos. O valor justo das participações anteriores, ela só serve para quando há uma negociação, uma aquisição de controle em estágios. O que é isso? Essa aquisição de controle em estágios é quando uma empresa, ela com uma participação pequena, minoritária,
ou de influência significativa e, posteriormente, ela adquire participações adicionais e, com isso, ela consegue um controle. Então, isso que é uma aquisição de controle por estágios. Inicialmente, ela tem um percentual e, posteriormente, ela vai adquirindo percentuais e vai adquirindo mais controle. Tá? Aí a fórmula é essa, e eu trouxe um caso que vai tirar a sua dúvida, João, e dos demais colegas, caso alguém aqui tenha. A empresa, a companhia Zion, detinha 25% da participação de Beta. Essa participação estava avaliada nas demonstrações financeiras da Zion por 250 mil. Nesta data, a companhia Zion fechou um acordo com os antigos controladores de Beta, pagando 500 mil para adquirir mais 40% da participação. Os avaliadores contratados pelas partes estimaram esse valor em 1.200.000 dos ativos líquidos identificáveis. No pronunciamento técnico 15, a combinação de negócios, o valor justo da participação detida pela Zion antes dessa transação era de 312.500. E o valor justo da participação detida dos acionistas minoritários de Beta após a transação era de 437.500. Você conseguiu identificar aqui o que eu falei anteriormente, no slide anterior? Mas, perceba que com os 40% dessa aquisição, a empresa começou a controlar, concorda? Quando ela começa a controlar, você tem que calcular aqueles 25% ali no valor justo. Aí entra essa segunda forma, esse segundo modo que a gente vai aprender agora. Aqui são as opções de resposta. Mas aqui, olha, voltando, você consegue acompanhar. Você precisa identificar a interpretação do comando da questão. No cálculo do goodwill, o que muda de possibilidades é a participação de não controladores. Os dois modos lá que eu falei. O módulo simples, que é aplicado a 99% dos casos, mas tem 1% de exceção que quando fala sobre participação de não controladores. Então, quando você identifica essa participação de não controladores, aí sim é que há dois modos de calcular. Já pelas opções de respostas, você consegue identificar que ele está pedindo os dois modos. E aí, eu trago aqui para você os dois modos. Participação dos controladores, agora é 65%. Por quê? Porque ele tinha 25%, passou a ter mais 40%, somando dá 65%. Então, a participação dos não controladores, 35%. O modo 1 de calcular o goodwill, você tem aqui 500 mil, que é o que foi pago, mais os 420, que é exatamente aqueles 25% de 1.200.000, mais os 312.500, que é aquela participação antes da transação dos não controladores. Você vai ter 2.500. Quando você faz o segundo modo, que já é calculando o valor justo, você tem o goodwill, que vai ser 500, que é o valor pago, mais os 437.500.000, que é o valor depois da transação, mais 312 menos 1.200.000, você vai ter 50 mil de goodwill. E aí, você tem a resposta A de amor. Viu como é que foi simples? Vamos passar para o próximo. Agora, a gente vai falar a importância do goodwill. Eu destaquei aqui 3 importantes. Valor econômico representa o potencial da geração de lucros acima da média. A atração de investidores. Uma empresa com um bom goodwill, ele atrai bons investidores. Intangibilidade. Diferente de outros ativos, o goodwill não é facilmente mensurável ou vendável separadamente.
Agora a gente vai entrar na mais-valia, porque muitos confundem goodwill com mais-valia, e não é. João, preste atenção, por favor, aqui, porque isso é muito importante. Exatamente. A definição de mais-valia é o valor excedente entre o valor justo dos ativos identificáveis adquiridos e o seu valor contábil no momento de uma combinação de negócios. Quando uma empresa adquire outra, ela reconhece os ativos e passivos identificáveis da adquirida a valor justo. A diferença positiva entre o valor justo de um ativo específico e o valor contábil é que vai ser essa mais-valia. Ou seja, a mais-valia representa a valorização desses ativos adquiridos. Alguma pergunta? E aí, aqui a gente consegue fazer um cálculo também básico. Você tem ativos identificáveis 21, passivos assumidos 13, ativo líquido 8. O valor contábil 5. Quando você investiu nessa empresa, você pagou 20. Só que aqui a mais-valia, ó, você tem 8 dos ativos líquidos, menos 5 do valor contábil desses ativos, você teve 3 de mais-valia. Só que você pagou 20. Então, vai ficar lá no investimento 5, que era o valor que ele estava registrado como valor contábil. Mais-valia 3. Goodwill 12. Fecha com a disponibilidade 20. Entendeu? Mais-valia vai depender do preço que a gente fala. Exato. Do preço que você está e do valor contábil, na verdade. Não é nem o preço que você paga, é o valor contábil. O valor dos ativos adquiridos, líquidos adquiridos, se ele estiver lá num valor de 8 e o seu valor líquido tiver 12, a sua mais-valia vai ser 4. Você pagou 20, 12 para 20, 8. 8 é goodwill. Entendeu? A gente agora vai entrar na compra vantajosa. A definição de compra vantajosa ocorre quando o preço pago pela empresa é o menor. Agora é o contrário, é o menor. Você paga, você tem ali um desconto, você tem a compra vantajosa. Possíveis razões para essa compra vantajosa: uma negociação de situação de venda forçada, crises financeiras, a empresa ali não está conseguindo se recuperar, então ela tem que vender a qualquer preço, porque ela precisa, salvar o que pode. Pressões regulatórias, a empresa ali já está com um custo muito alto, vem uma pressão regulatória do governo e a empresa não consegue, se enquadrar, então ela tenta fazer ali uma combinação de negócio para poder salvar o seu negócio. E falta de atratividade de mercado. O reconhecimento disso, ele vai ser registrado como ganho direto lá no resultado no período da aquisição. E aí, como é que é o cálculo disso? Ativos identificados, 1.100.000. Passivos assumidos, 200. Eu tenho ativos líquidos, 900. O valor contábil era 900, só que eu paguei 800. Essa diferença aí de 100 mil é o meu ganho. Entendeu? Eu tive um desconto. Então, como vai ficar esse registro lá? Ativo identificável 1.100, no débito. Passivo assumido 200 no crédito. Ganho por conta vantajosa. Isso vai lá para a receita, 100. E disponibilidade, 800. Bom, gente, por hoje é só. Eu passei um exercício para vocês se divertirem no final de semana, nesse feriadão, valendo 5 pontos. Até a próxima semana.